Salve galera, estamos começando o nosso segundo episódio e hoje com o nosso convidado especial, Rodolfo Ribeiro, conhecido como Holter, DJ, engenheiro de áudio e produtor. Salve Holter! Salve! E aí galera? Estamos aqui com o nosso amigo Ali Paz. Tamo na área! Tamo na área, garoto! Meu brother, é um prazer ter você aqui conosco, viu? Pra gente poder trocar uma ideia hoje, falar um pouquinho sobre a profissão do DJ, do produtor e também do engenheiro de áudio, que eu acho que é o seu foco hoje no momento, correto? Isso, tô focando nessa área agora, né? Então já faz uns 3 anos que eu venho dedicando essa área aí da música. Bacana. Cara, e como que você vê hoje, assim, dentro da área da engenharia de áudio aqui no estado, nível Brasil, você vê que tem algo diferente, assim, como que você vê essa profissão, na verdade? Então, cara, a gente percebe, né, por mais que já se exista por muitos anos, né, engenharia de áudio, tanto engenharia de mixagem, masterização no mundo da música, então, assim, a minha visão é que nos últimos anos vem tomando uma proporção mais popular, né, então, antigamente, quem tinha acesso ao engenheiro de mixagem e masterização era somente as grandes labels, os artistas que tinham, né, um poder aquisitivo para estar investindo nesse tipo de serviço, né, então não era tão fácil acesso, né, até quando eu comecei a produzir as minhas primeiras músicas, né, eu não tinha, nem sabia de alguém que prestasse esse serviço, né, então era uma área da música muito pouco acessada. Então, com o advento da internet e tudo mais, a globalização do conhecimento, a engenharia de áudio, né, tanto o engenheiro de mixagem e masterização, ele vem se popularizando, né, principalmente no Brasil, que a gente tem um pouco de dificuldade para ter acesso a algumas coisas no nosso país, né, então ela vem cada vez mais tomando proporções populares, né, tanto no estado quanto nível Brasil. Porra, bacana. Cara, eu já deixei reservado aqui algumas perguntas que eu acho que possa ser bem interessante. E eu queria saber sobre o início da sua trajetória. Como foi o seu primeiro contato com a música eletrônica? Cara, então, para falar da música eletrônica, eu tenho que começar pela música, né? Sem nichar pela música eletrônica, né? Então, porque desde quando eu me entendo por gente, né, eu tive contato com a música. Aos 12 anos de idade eu já tocava violão sozinho, autodidata. E aí na minha adolescência, né, os meus pais eles tinham um comércio, uma loja. E nessa loja começou a vender CDs de música, no advento do CD de música. Antes disso eu já tinha muito contato com fita, com vinil, né, do meu pai. Que legal. Então aí quando começou essa febre do CD, eu comecei a ter contato com CDs. Por conta da loja dos meus pais. Então, o meu pai ele teve um gosto que puxava um pouco para a música eletrônica, igual a-ha, T-Force Fizz, essas coisas. Então, eu já tinha contato com esse tipo de música. E aí, com o advento do CD, eu tinha fácil acesso. Então, eu sempre tive CD em casa, som, né? Então, eu sempre tive muito contato com a música. Então, a minha trajetória na música começou por aí. Sempre tive um contato muito próximo, né? Então, no meu quarto, eu tinha um mini system, né, que reproduzia CD, reproduzia vinil e fita, né? Então eu sempre buscava caixas de som por todo o ambiente ali do meu quarto a fim de melhorar o som. Sim. Então ele era um mini system que tinha equalizador, balance e vários outros parâmetros que eu sempre estava manipulando, né, buscando um melhor som com o que eu tinha ali naquela época. Então ali começou o meu contato com a música e com a engenharia de áudio sem saber, né? Cara, que bacana. Mas essa história, ela não começou aqui no estado do Espírito Santo, ela começou em outro estado, não é isso? Isso. Então, eu sou natural de Minas Gerais, Três Corações, no interior de Minas, né? Na cidade onde o Pelé nasceu. Que bacana. E interior, né, cara? Cidade pequena, difícil acesso a diversas coisas, né? A gente sabe como que é morar no interior. Então, começou por lá. Né? Depois de alguns anos, eu morei em diversos lugares e vim parar aqui no Espírito Santo. Porra, legal demais, cara. E o mais interessante
que assim, dentro da música eletrônica em si e no Psytrance, porque eu sei que a gente já se conhece há um bom período, você já me falou muitas histórias relacionadas ao Psytrance, seu começo assim também. Sim, então aí eu comecei o contato com a música, né? Ali, já com uma pegada de música eletrônica. Mas durante a minha adolescência eu escutava bastante rock, Legião, Slipknot, já tocava violão e era mais essa vibe. Até eu começar a conhecer a música eletrônica a fundo, né? A minha porta de entrada foi pelo Psytrance, né? Então, naquela época do advento da Experience... que meados dos anos 2000 ali, né? Isso, meados dos anos 2000, que foi a primeira festa, vamos dizer, rave, que tomou grandes proporções no Brasil. Então, assistia, igual eu falei, interior, a gente não tinha tanto acesso, muito menos, nem sonhava em ver artistas internacionais ali na região. Mas começou esse movimento e começou a ter bastante rave na região, trazer artistas internacionais. E eu me lembro que eu assistia muito, né? E aí já um pouco mais à frente já existia a internet de escada, era difícil o acesso, mas já existia. E aí casar, emule, aquelas coisas, eu ficava baixando ali os DVDs da Experience e essas coisas, e a porta de entrada pela música eletrônica foi por ali, né? Talamasca, Esquimo, Skazi. Você sabe que esse DVD da Experience, eu tinha acesso a ele também, só que ele não era completo. Eu ficava maluco, porque eu queria ver o Esquimo tocando, sabe? Ele era dessa época, né? O Esquimo, o próprio Talamasca mesmo. Então, aí foi por essa porta, né? Então, eu tive um projeto, né, de Psy. Primeiro eu comecei sozinho, aí tinha um amigo de infância, de escola, que aí a gente falou, pô, vamos fazer um projeto e tal. A gente criou um projeto chamado Double X, né? E a gente tocava Psy e tal, só que, velho, interior, né? E era tudo muito novo. Esse som não pegava, né? Nas festas e tal. E a gente começou um projeto sem ter nenhum setup, sem nem saber mexer em direito, em CDJ, em nada. E começamos um projeto, tá ligado? E assim, não tinha espaço pra tocar, tá ligado? Então, a gente conheceu um cara que montava festas de 15 anos, festa de casamento, e ele tinha equipamento, né? Não era nem CD, não sei nem se chamava CDJ nos equipamentos da Pioneer, que era uma caixa assim, preta, que saía a gavetinha de CD. Cara, na verdade era meio que uma mistura de controladora com CDJ, né? Mas não, ele isso fazia antes mesmo... da 100S ainda, né? Antes da CDJ 500. Antes da 100S. Eu não sei se chamava CDJ, porque eu não me lembro, a memória é muito ruim. Mas era uma caixa preta que saía a gavetinha, você colocava o CD, tinha toda a manipulação que a CDJ tem, mas não tinha aquela estética de CDJ. Então começou por ali, a gente ia lá na casa dele de vez em quando, pegava alguma coisa ali para aprender a tocar. E acabou que as minhas primeiras apresentações mesmo como DJ foi em festa de 15 anos e casamento e por aí vai. E só depois, né, começou a surgir oportunidades. Então, o Psytrance era zero oportunidade. Então, aí eu passou um tempo, a gente acabou separando o duo. E eu comecei a trabalhar sozinho tocando house, que era um som mais acessível, né? House, progressive house, que eu conseguia me apresentar em algumas festas ali na região. Pô, legal. Cara, e assim, você comentou do Double X, mas antes do Rodolfo Ribeiro ser produtor, você também teve um projeto solo de Psytrance, correto? Não, de Psytrance eu não cheguei a ter o projeto solo, só tive o projeto desse duo. A nossa intenção era produzir, mas, cara, tipo, era zero acesso. Tipo, era nessa época, nem todo mundo tinha computador, né? Então eu tive o privilégio que eu tinha um computador velho, assim, e tal, mas já rodava o Ableton, acho que versão 6 ou 5. Sim. Eu comecei nessa época também. Então, era assim, e a sistemática não mudou quase nada, né, velho? Tipo, quase tudo, melhorou o gráfico e tal. Então eu comecei nessa época, mas, tipo, sozinho, sem material algum, sem curso, porque não existia curso online, né? Não existia muito menos curso presencial numa cidade interior. E aí a gente, na verdade, antes a gente tentou ir pelo Acid Pro, né, da Sony também, que era muito complexo. Nas antigas eu produzia o beat no Acid Pro e editava no Vegas. Olha que loucura. Então, mas o Vegas é para edição de vídeo, né? Então, mas editar áudio também. Não sabia. Tipo assim, era naquela época, tipo, o programa que a galera falava que era o bom, na minha época ali e tal, que fazia essas edições, era o SoundForge. SoundForge da Sony também. Só que o SoundForge tinha um lance que era o seguinte, você fazia o beat era todos da Sony, o Acid Pro também é da Sony, aí você fazia o beat no Acid Pro,
fazia depois no Vegas a edição e o tratamento, eu clicava o botão esquerdo ali, já colocava abrir no SoundForge. Ele tinha esse link. Ele já salvava direto no Sony Vegas, né? Sim, eu lembro. Tratando o áudio um por um, ele não tratava o canal, ele tratava só os trechinhos, né? Sim, eu lembro que eles tinham esse link, né? Você jogava de um pro outro, mas eu só mexi no Sony Vegas, não tive a oportunidade de mexer, só mexi no SoundForge e no Acid Pro, só que tipo bem rame-bola assim, porque eu não entendia, cara. Eu sempre tive a vontade, mas nunca tinha meios e nem aonde recorrer, tá ligado? Então fiquei por muitos anos batendo cabeça, tentando sozinho achar um caminho, né? Pô, que legal. Cara, eu meio que já fiz essa pergunta aqui, mas eu gostaria de reformular novamente. O que te motivou a começar como DJ, como produtor e agora como engenheiro de áudio? Então, cara, como DJ, lá nesse começo, né? Então eu sempre saía nas festas que tinham na cidade. E eu chegava, tipo, tinha um cara tocando lá como DJ, umas músicas que, tipo, eu falava, cara, as músicas que eu baixo lá e que eu escuto nos meus CDs, porra, são muito melhores do que essas que estão tocando aqui, anima muito mais qualquer festa. Foi exatamente assim meu começo também. Então, aí eu ficava olhando, ficava de canto e tal, e assim, eu pensava, cara, não tem como, as músicas que eu tenho lá em casa tem que rodar, cara, eu acho que é legal. E aí eu vi os DVDs, né, e também logo depois... Já dessa fase de Experience tal, começou a vir as grandes festas pro Brasil, como Sensation White, Skull Beats, Sim. Que já era outro nicho de som. E eu via aquelas festas bombando com as músicas que eu tinha em casa e eu pensava, pô, acho que eu tenho que tentar. Só que era difícil o acesso. Então teve dois amigos que eles tinham um duo, né, que é o Kiki e o Jonathan, KJ DJs, o nome deles. Uhum. Eles atuam até hoje lá, como DJ. Foi eles que me abriram a porta de ter contato com o primeiro CDJ, sem S, que era deles o setup. Que irado. E logo depois tinha o CDJ 800, eu acho. Então eles me abriram a oportunidade de ter contato e ir inserindo uma festa ou outra. E assim começou, cara. A motivação de ser DJ foi essa, né? De querer mostrar o que eu tinha em casa nas festas. E a motivação para ser produtor foi quando chegou ali por volta de 2013, 14, a gente sabe que teve aquela advento dos produtores brasileiros. E aí veio aquele burburinho, né? Se não é DJ, toda aquela situação. Então eu fui indo para esse caminho, né, para aprender a produzir, por isso também, mas não só por isso, porque eu sempre tive a curiosidade, né, desde lá atrás eu já tinha o Ableton instalado, tinha o Acid Pro e tudo mais, lá de 2000 e lá vai bolinha, só que não tinha quem recorrer, né, para conseguir andar à frente. Então, aí veio esse movimento que aconteceu, né, na cena da música eletrônica por volta desses anos, que acabou dando aquele empurrão para dar um passo a mais e iniciar. Você já começou produzindo Psytrance ou já foi focado para outro estilo? Cara, nessa época eu já tava em outro estilo, né? Já tava no house. Então eu comecei a fazer uns loops de Psy e tal, mas já não era o que eu tocava. Então eu acabei entrando mais pro house. E aí tinha um outro brother também, Guilherme Palmucci. Pô, esse é o meu mentor na música, assim, vamos assim dizer, né? Que bacana, legal. Na produção e tudo mais. Que ele também tinha um projeto de Psy, migrou também pro house. Ele tinha um live que tocava guitarra, ele, um duo e tal. E eles eram da cidade vizinha, né, Varginha. E ele que me apresentou todo esse mundo aí da produção musical, me ajudava para eu começar a iniciar. Agora a parte da engenharia de áudio, ela... Né, já tô falando pra caramba, tô deixando você falar, mas... Não, mas eu acho bacana, porque eu quero conhecer essa parte da engenharia de áudio. Você que tem que falar pra caramba, que ficar eu e o Carlos aqui falando... Só ouvindo. Só pra finalizar, né, então a pergunta, a parte da engenharia de áudio, ela surgiu como? Desde quando eu comecei a produzir, eu mandava os loops ali pra alguns amigos e tal. Tem mais um também que me ajudou muito, o Adriano F., né? Então eu mandava pra ele sempre umas músicas, ele tocava, cara, tá muito boa a qualidade e tal, e sempre os feedbacks que eu tinha, que além da música estar legal e tal, era que tava tocando legal, tava soando legal, ou seja, já tinha indícios ali de uma mixagem legal, de saber encaixar as coisas. E isso sempre ficou martelando na minha mente, mas não era o caminho, né, que eu conheci, que eu queria, vamos assim dizer. Então, e ficou isso fermentando na mente por anos e anos.
Aí chegou por volta ali de 2019, foi quando eu conheci, né, esse mundo da engenharia de áudio, da mixagem e masterização, realmente o que era, porque antes era tudo muito um mito, né? Alguns falavam alguma coisa, outros falavam outra, parecia algo intocável. Você né? chegou até lá por necessidade? Ou foi tipo assim, você acha que você foi, tipo, foi estudando, evoluindo ali e tipo, chegou? Porque necessidade que eu digo assim, às vezes você tinha algumas produções que chegou um ponto que você falou, cara, eu tenho que aprender a mixar, masterizar ali, finalizar um som com uma qualidade legal, né? Porque senão, né, a gente vai produzindo, chega uma hora você não finaliza os sons, né? Então, as minhas mixagens não eram tão ruins, mas eu sempre terceirizava as minhas masterizações. Ah, legal. Porque eu sempre... Você já tinha essa consciência, Já né? tinha essa consciência e as pessoas que eu tinha como mentores, né? E que me passavam a visão das coisas, elas sempre falavam, cara, não é legal você produzir, mixar e ainda masterizar Sim, seu isso é som. verdade. Então eu sempre terceirizava. Sempre terceirizava e mandava para outras Até pessoas. porque o pessoal fala que na gringa, né, geralmente cada um vai fazendo uma parte ali, né, do Exatamente. do som, Essa cultura de cada um fazer, cada um do seu quadrado, vem muito de fora. A gente, no brasileiro, por ter muita dificuldade de acesso a equipamento, a conhecimento, às vezes Faz tudo, né? a gente cria essa mentalidade de faz tudo que não é o o melhor, porque ninguém é bom em todo mundo. Então é muito, por exemplo, você precisa ir no médico, tá com algum problema de coração, você vai procurar o quê? Um cardiologista, não um clínico geral. Então a mesma coisa, tô com a minha música que precisa soar legal. Eu não vou procurar um produtor, vou procurar um engenheiro de mixagem primeiro. Depois, se eu preciso de uma finalização melhor, eu vou procurar, né, um engenheiro de masterização. Então eu já tinha essa consciência. E eu fui para esse caminho também, não por necessidade, mas sim por prazer e gosto mesmo. Sempre foi um assunto, né, que desde lá de trás eu já ficava equalizando, sempre tentando tirar o melhor som, até no som do carro e tal, tentando entender aquilo de maneira muito rudimentar. Só que eu sempre quis entender da onde vinha, e como que aquilo funcionava, como que aquela música entrava dentro de um CD, como que a música entrava dentro... É o famoso porquê. Exatamente, o curioso. Então... Pra quem não sabe esse porquê, por causa do sotaque dele, viu, galera? A gente brinca o porquê dele. Então, eu sempre quis saber, né, o porquê das coisas. E aí, nessa busca incessante para buscar uma resposta, eu me encontrei bastante nessa área. Então, eu comecei fazendo para alguns amigos, faz uma masterização para mim, faz uma mix para mim ali e tal. E sempre... subindo de nível. Aí eu falei, preciso buscar conhecimento. Então fui buscar livros, cursos, e passei mais ou menos uns 3 anos, cara, estudando, voltado para isso, até chegar... Mixagem de masterização não tem como o cara não estudar, né? Não é uma ciência assim, eu tenho dom, nasci com dom e tal, vou fazer tal. É estudo, né, cara? É estudo, né? E pra mim, na minha visão, tem uma tríade, né, na engenharia de áudio. Para você trabalhar com isso e atingir bons resultados, você precisa de três coisas. Primeiro, conhecimento, um bom ouvido, treinado. Não é assim, eu acho que eu escuto bem, não. Você precisa treinar seu ouvido e um bom sistema de monitoração e acústica. Sim. Então a gente bate essa tríade. Se uma dessas 3 você não tiver, dificilmente você vai conseguir atingir resultados a níveis profissionais competitivos. Não tenho meu ouvido treinado, não precisa nem explicar, a pessoa não vai conseguir, né, escutar. Eu tenho um sistema de monitoração legal, mas não tem acústica. Vai estar numa sala cheia de reverberação, não vai estar escutando o som como ele realmente é, vai estar ouvindo mais reverberação do que o som. Então a gente trabalha com precisão o tempo inteiro. Se eu não tiver equipamentos e meios que me proporcionem essa precisão, é muito difícil atingir um resultado legal. Você falou, Rodolfo, agora dessa tríade. Cara, eu sempre tive, assim, uma curiosidade. Existe um software, não sei se você vai querer falar sobre ele, mas que ele faz uma correção da sala. Você podia explicar mais para a galera que não conhece que existe essa possibilidade? Tem um software que faz corrige, né? Faz essas correções. Então, existem alguns, né? Existe não só um. Você utiliza ele? Eu utilizo atualmente Sonarworks, né? Mas a gente tem o Trinova, que é de uma empresa gringa, né? Todos eles são gringos, né? Mas esse Trinova ele é muito mais preciso, muito mais caro, é um microfone mais específico ainda do que o do Sonarworks. Temos o Rel aqui também, que faz essa leitura com um microfone de medição e dá uma cara. Rel EQ. Tem um nome complicado. Ele tem um nome complicado. E ele faz também uma leitura da sala e você consegue fazer essa correção, né? Para você ter a sala o mais real possível, né? Sem reverberações, sem você estar escutando algo que realmente não existe, que é físico.
Então ele é feito, é um microfone que você utiliza na sala e ele vai Isso. fazendo as correções, né? Você passa com o microfone na sala inteira ali no seu sweet spot, né? Que é a sua região de escuta, né? A região onde você trabalha. Em torno dali eu acho que são 37 leituras. E aí você faz com o microfone de medição, ele capta ali a deficiência, né? E os exageros, as ressonâncias da sala e faz uma curva de equalização a fim de corrigir essa imprecisão, né? Para melhorar. Cara, legal. Eu já tinha um pouco de noção, mas eu queria reforçar exatamente esse conhecimento e também reforçar para a galera que não tem noção, já ouve falar, mas assim, tá entendendo agora também como que é o funcionamento desse Sonarworks, não é isso? O Sonarworks é o mais popular, vamos assim dizer. Dos diversos programas. Isso, o Trinova, ele é um software bem mais caro, né? Ele tem um REC, que tem que entrar no REC de equipamentos, onde passa, né, seu sistema de monitoração, então ele é bem mais caro. O Sonarworks é mais acessível, né, vamos assim dizer. Beleza, olha, conselho e visão, eu deixei separado aqui. Que dica você daria para quem está começando hoje, para quem está começando agora, a tocar, a produzir e se aventurar aí nesse universo de mixagem e masterização? Sem dúvida alguma, conhecimento, cara. Conhecimento. Investir em conhecimento. Não saia investindo dinheiro em monitor de áudio sem ter acústica, comprando um fone sem conhecer. Eu gastei muito dinheiro errado, muito mesmo. Meu primeiro fone, cara, foi um Behringer. Lembra? Um prateado, grandão. Sei. Eu tive o Behringer que parece com o fone do Caos. Parece Sunrise. o HD25, né? Eu achava ele muito bom na época, velho. Eu não tive contato assim, com ele. Caramba. Eu tive esse Behringer que, tipo, na época que eu comprei esse Behringer, tipo, não era... Ele era caro. E se eu esperasse mais um pouquinho, eu teria dinheiro para comprar o Technics, que é até aquele que eu, o clássico, que eu te doei lá para a escola. DJ 1200. Exatamente. Então eu não esperei a ansiedade, né? Queria logo, acabei comprando esse Behringer, cara, que me entregava muito pouco, ele não conseguia nem isolar o som do PA. Sim, então ele começava a rachar, a estourar. Então gastei esse dinheiro à toa se eu tivesse esperado mais um pouquinho. Aí depois, quando eu fui para a área da produção musical, duas coisas que eu comprei, esse foi assertivo, não gastei à toa. Foi um MacBook e uma placa de áudio bacana usada. Né? Uma Foxrite Pro 14, aquela pretinha que já tinha uma qualidade Safira. Legal. Safira. Era Firewire, não era? A Safira era melhor do que a vermelhinha ou não? Que Scarlett? Cara, eu considero, eu acho. Mas ela veio primeiro, né? Veio primeiro, só que eu acho a qualidade de entrega dela de conversão melhor. Eu tive uma Safira azul. Azul não lembro. Não, azul não, preta que acendia azul. Sim, era dessa linha que eu tinha, preta com azul, detalhe azul. Só que a minha era Pro 14, tinha a Pro 24, que era mais potente, né? Então eu comprei esses dois equipamentos para começar na produção. E aí foi as compras assertivas. Mas aí depois eu comecei a fazer muita compra errada. Que é eu quis montar meu espaço para produzir, né? E aí, problema de acústica. E acústica. Antes de comprar meus monitores, eu tinha um mini system que estava jogado na sala de um amigo você lá. Não contou isso, você produziu muitos anos com ele. E aí eu falei, mano, a gente usava esse mini system, inclusive, para tocar com vinil, porque ele tinha um par de MK2 Technics, Timecode e um mixer da Korg que fazia Timecode com o Traktor. Já era USB, né? Já era USB. Então a gente usava esse som para sair o som ali das picapes e tal, pra gente fazer um som. Que eu até ensinei ele a tocar, dei umas aulas para ele lá no vinil e tal. E um tempo a gente parou de tocar e esse som foi parar no porão. Aí eu falei, pô, cara, eu tô precisando de um som aí só pra eu escutar, me vende essa parada aí. Ele falou, é do meu primo, velho, vou ver se ele quer te vender. Ele falou, não, manda ele levar isso aí, 50 contos, 100 reais, não sei, uma parada assim. Aí eu fui lá, peguei, dei o dinheiro, e aquilo ali foi o meu monitor de estúdio por muitos anos, cara. Por muitos anos. Na verdade, era um mini system Sony, velho, antigão, sim. prata. Aí eu saía com ele da placa de áudio pro som e usava. Até o dia infeliz que eu esbarrei sem querer no P2 do som, ele deu queimou os Twitter, cara. Caramba! Aí eu, falei, caramba, agora fudeu. Não tem grana pra comprar. Você usou há muito tempo como seu monitor de referência. Como monitor de referência. Inclusive, teve música que eu mixei com aquilo, cara, com o que eu tinha. E já soava muito legal. Uma dessas músicas, né, ela não chegou a ser lançada, mas o DJ Memê,
Ele Sei. tinha lá um programa de audição que eu mandava, aí eu mandei essas músicas, pô, ele elogiou pra caramba, só que era um no disco. E foi nessa época o no disco estava saindo do mercado no disco, Deep House, som mais leve. E ele gostou pra caramba, tive vários feedbacks positivos, mas nenhuma gravadora, vários gravadores gostaram, mas, cara, acho que não tá na hora de lançar, já passou essa vibe, e a música acabou não sendo lançada. Foi mixada nesse sistema. Era a sua música? Minha música, e foi masterizada por um outro camarada. Igual eu falei, sempre, desde o começo eu sempre terceirizei essa masterização. E a música, pô, super legal, mas não teve oportunidade de ser lançada. Até o dia fatídico, né, de acontecer essa queima do Twitter, eu falei, putz, agora fudeu. Eu vou precisar comprar um monitor de Precisa comprar referência um agora. Mas nas antigas era muito normal, cara, as pessoas Porque usarem... era muito caro, era inacessível. Não, ter cara, é esses- porque a galera não tinha informação direito, entendeu? Eu lembro quando eu era novo, eu não sabia nem o que era monitor de áudio, velho, direito, assim, tal, assim, tipo, mal sabia que existia, tá ligado? Eu achava que, sei lá, você comprava uma caixa da Aiva ali do mais top, Sim. era o melhor som do mundo, não existia coisa Cara, melhor do muito que aquilo. bacana. Mas nessa época eu já conhecia que existia o monitor de áudio, Sim, tá sim. ligado? Só que era... Eu tô falando de 15 anos atrás, sim, por aí, entendeu? Exatamente, mas aí nessa época que aconteceu essa parada comigo, eu já conhecia. Só que ainda era muito caro. Né? Aí eu me planejei, fui lá, parcelei inúmeras vezes. Qual foi a primeira marca de monitor, KRK. assim? KRK de 8 num quarto pequeno. Imagina. o que Nossa, que sobrava acontecia. com força. Caralho. Uma marca que era muito legal nas antigas, hoje em dia perdeu um pouco de força, era a M-Audio, né? Tinha muito. M né? M Áudio. Eu Era acho que muito eu acho forte, que era né? o BX. Assim, o Era teclado, o BX5. BX5, os monitores, eu Aí lembro a desses segunda- a monitores. plaquinha, aquela meio assim arredondada, assim, né? Sim, Tipo, aí eu Que era tive. M-Audio também, né? Fast Track Fast Pro. Track Eu Pro. acho que é isso aí eu lembro mesmo. dela. Eu tive também uma controladora pequenininha, de controladora MIDI, né? Da Com piano, M-Audio da também? M-Audio, que, pô, me Axion. atendia. Axion Air Mini, de Eu 32 lembro, teclas. cara, você vê como que a M-Audio Tem a ela tinha Oxygen potência, também, que né? acho que era da... É, a eu linha lembro. mais acima ali, Era eu mais acho. acima. Eu Acho que era que mais é. abaixo, mas enfim. Eu acho que era acima, eu acho Acima. que era. Como que a Axion, M-Audio ela perdeu um pouco o mercado, né, para essas outras marcas? foi uma marca que Eu acho que hoje em parece, dia né, que ficou. Acho que não tá mais não, tá? Tá, não Ainda, tá. ainda? Mas ela continua forte nas Em MIDI, controladoras, né? né? Aham. Controladora MIDI. Sim. Tem interface também, mas assim, não acompanhou as outras, né? Igual, por exemplo, a Focusrite. Também são marcas muito, eu acredito Sim. que muito mais antigas e mais legadas, né? Então Sim. não acompanhou. E aí foi pro KRK, cara, de 8, e aí foi terror, porque eu não consegui ouvir nada. Tudo ressonância pra todo lado. E aí foi quando eu conheci na própria pele que não compensa comprar um monitor sem você ter uma acústica. Mas você só chegou a essa conclusão depois que você comprou, né? Só depois que eu comprei. Mas também porque as pessoas que estavam ao meu redor ali não falaram, não me orientaram. Até o Guilherme... Faltou acústica, no caso. Faltou acústica. Né? O Guilherme já tinha falado, pô, cara, sem acústica não rola e tal, e enfim... Não, e é impressionante como é que todas as pessoas que estão começando hoje em dia no áudio, elas, tipo, já sabem dessas coisas, né? Assim, naquela época era uma escuridão. Porque assim, hoje em dia se fala a parada- bastante sobre Hoje em isso. dia as pessoas, tipo, já sabem. Às vezes finge, fecha o olho, tipo, paga de doido, mas, assim, a pessoa já sabe, tá ligado? Total, Assim, e é isso que eu o falei. tem que fazer, assim. Antigamente a gente não sabia, velho. A gente tava trilhando ali, aprendendo com os erros. Né? Hoje em dia erra quem quer, tipo assim, né? Exatamente, foi o que eu falei lá no início, com o advento dessa globalização, acesso fácil, informações que ficaram muito mais fáceis. Igual, eu errei muito, cara, eu errei até no tecido que eu fiz meus painéis de lã de rocha os primeiros. Cara, eu fiz de corino. Sim, Entendeu? não passava Tipo, o ar dentro. não passa- Né? Tá aí uma coisa que eu não sabia. Existe é legal um tecido mais fino, no caso? Não, na verdade, o som, né, o físico, que a partir do momento que o som entra no computador, a gente chama de áudio. Saiu, a gente chama de som, que o som é a onda física, né? Então, o som físico, ele é deslocamento de ar. Então, onde passa ar, passa o som. Sim. Então, a lã de rocha, ela precisa absorver esse som, né? Pra diminuir as ressonâncias. Se eu coloco um corino que não passa ar, que eu sopro, não passa nem o sopro que eu tô soprando, não vai passar o som. Então ele começa a refletir em vez de absorver. Você Então não eu, passava nada? nada, eu comprei um corino mais grosso, porque Sim. a lã de rocha Você pensou na pinicava. estética? Não, porque a lã de rocha pinicava, eu achava que era tóxico, alguma Sim, coisa do tipo. sim. Eu falei, não, isso aqui não pode ficar exposto, alguma coisa assim. Então eu
deixei com corino, gastei mó nota, foi caro pra caramba, porque o corino é caro. Fiz todos os painéis de corino, cara. Mó burrada. E depois que eu fui aprender que precisava, aí troquei tudo pra um tecido que passa o ar e tudo mais. Mas igual o Lucas falou, cara, hoje em dia a chance de você errar é muito, muito menor do que antigamente, cara. Antigamente a gente batia a cabeça demais. Não tinha conteúdo em português, de engenharia de áudio, de acústica, essas coisas, era tudo em inglês. Então... e quando você conseguir achar, né? Então era muito mais difícil, cara. Sem dúvida. Bacana. Aí, galera, ó, foi provado que agora, para quem está começando, não adianta investir em monitor de áudio. É melhor investir num fone de ouvido bom, já que vocês não têm um acústico, para você poder usar no seu quarto, na sua sala, no seu estúdio. Então, é isso aí. Sem acústica, faça a opção de ter um fone de ouvido muito bom para vocês começarem a produzir, ao invés de monitores de áudio. Eu tinha essa dúvida e eu fui aprendendo, ouvindo as pessoas, porque quando eu comecei também, eu comecei comprando um monitor de áudio e uma placa de áudio simples, uma Behringer. Só que no meu quarto não tinha acústica. O que reduzia um pouco era eu abrir o meu guarda-roupa, onde tinha tecido, pano, para poder reduzir um pouco ali a reverberação do som. Mas mesmo assim, eu senti que não era o melhor. Poderia ter optado no começo, ter investido no fone. E a questão do fone, ela também tem que ser bem estudada, tá? Porque não é qualquer fone que vai entregar o que você precisa. Então existe uma diferença entre fone de DJ, fone de produção, fone de mixagem e masterização. Então o fone de DJ ele é um fone fechado, que ele isola. Então como o som comporta ali dentro é de uma maneira. O fone aberto ele já é feito para você trabalhar num ambiente silencioso, ou seja, um estúdio. Então ele é aberto, o som acaba saindo para fora dele, ele não isola, o som se comporta de outra maneira, né? Então você tem que verificar, não, eu quero um fone para tocar como DJ, discotecar na cabine, você vai procurar um fone específico para aquilo. Não, eu quero um fone para eu mixar, masterizar, produzir no meu quarto. Você não precisa de isolamento no fone nessa situação. Você fecha a janela do seu quarto, a porta do seu quarto, você vai estar mais silencioso. Então aí você busca outra categoria de fone, que a gente chama de aberto ou semi-aberto. Então tem que ficar atento para não gastar dinheiro errado também nessa questão. E o fone de mixagem e masterização, para a gente poder finalizar esse assunto, ele é diferente? Ele é um fone aberto? Sim, ele é um fone aberto, né? Aberto ou semi-aberto. Ele não isola. Você vai colocar ele, você vai... tiver algum barulho no ambiente, você vai continuar escutando, né? Diferente de um fone de DJ que você coloca, por exemplo, o HD25, total, ele já veda um pouco. Para você, porque ele foi construído para você usar numa cabine de DJ, que é barulhento, tem pessoas falando, tem o seu retorno, tem o PA da festa. Então ele foi projetado para aquilo, não para você usar num estúdio, vamos assim dizer. Mas tem pessoas que usam e atinge alguns resultados consideráveis, né? Então isso aí depende muito de pessoa para pessoa e situação para situação, né? Pô, legal. Cara, então, eu fiquei sabendo recente aí que você já está fazendo uns trabalhos aí bem legais para uns artistas de grande peso, nível tanto do nosso estado, nível Brasil. Você pode falar o nome desses artistas? Você prefere ficar em sigilo, mas você pode falar um pouco sobre os projetos? Não, assim, não sei se eu posso falar, né? Mas tem bastante pessoas, né? Bastante produtores que a gente está trabalhando junto, né? Nível line-up do Tomorrowland e por aí vai. Então, assim, não sei se eu posso estar citando, então prefiro não citar. Sim. Mas tenho trabalhado com bastante artistas, né, nessa etapa da finalização da mixagem e masterização. E graças a Deus está dando tudo certo, cara. Aos pouquinhos a gente vai fazendo a caminhada, né, sempre na busca do conhecimento, que é o primórdio, né, aperfeiçoamento constante também, né, buscar sempre estar melhorando e buscar conhecimento, melhorando conhecimento. Porque tem uma famosa frase, cara, que eu escutei de um desses meus mentores na música, no áudio, que o Guilherme Palmucci uma vez me falou, né? Esse amigo lá de Varginha. Ele falou, cara, na música, no áudio, quando a gente achar que a gente sabe tudo, é aí que você tá errado. Perfeito. Porque ninguém sabe tudo na música e no áudio, cara. É impossível, Até muita porque coisa. Com várias inovações e com tudo, a tecnologia, o áudio e a tecnologia, o tempo inteiro se inova, se reinventa, tudo, né? Falando sobre inteligência artificial, você acha que elas vêm para... quais as vantagens e desvantagens, assim, que você acha, assim, na música, né? Assim, cara, assim, desvantagens eu não vejo, para ser bem sincero. Vejo mais vantagens. Mas quando a gente toca no assunto substituir um ser humano
Na engenharia de áudio, Sim. na produção a gente sabe que já está substituindo muito bem a Contento. Perfeito. Mas Sim. na engenharia de áudio, a Contento em aspas, né? Vamos assim dizer, não é um ser humano que está passando a emoção ali, né? Mas já está bastante evoluído. Na engenharia de áudio, quanto na mixagem e masterização, as que eu testei, eu não achei a altura ainda de um trabalho feito por um ouvido humano, né? Então, mas isso que eu tô falando é na substituição, mas para nos auxiliar, porra, tá demais, cara, tá muito foda. Vários plugins baseados em IA, até conheci recentemente um aplicativo baseado em IA que você pode montar a sessão de mix nele, tá ligado? Você joga todos os stems, ele faz a leitura, reconhece se aquilo é um kick ou um clap. Foi com aquele Fred lá que... Isso, o Fred falou dele também. Ah, tá, eu vi ele mostrando no... Fred Teixeira. Ele mesmo. Fred Teixeira, exatamente. Então, Eu vi ele falando, pô, agora ficou bem mais fácil, eu só apertando um botão, tudo já... Exatamente, então pra Logic e Pro Tools esse aplicativo, e aí você joga tudo lá, ele reconhece, picota e joga pra você. Monta já a sessão, coisa que às vezes você gasta horas ali, escutando sample por sample pra ver o que é. Porque Então às ele vezes... não faz a parte ali da audição, né, da escolha, ele faz a separação. Isso aí só Nossa, na que bacana, preparação da otimizou sessão. o tempo, né? Otimizou demais, porque dependendo, às vezes o produtor manda as stems, mas aí não tá renomeada, né? Tá toda bagunçada, ali você tem que escutar um por um para poder identificar o que é, renomear, para montar a sessão. E tem a mais, né? Tem os plugins para auxiliar mesmo na etapa da produção, equalizadores inteligentes, compressores inteligentes que você faz uma leitura ali, ele já te dá mais ou menos o que você precisa fazer. Então tem muita ferramenta para nos ajudar, mas para substituir ainda acho que está um pouco longe, mas é longe. Não estou dizendo que é impossível, mas está longe e não sei, né, que caminho que isso aí vai tomar, porque a gente não tem como nem afirmar, porque está tomando proporções muito grandes. Total. Então, assim, hoje, na situação atual, a substituição ainda não acho válido, não vejo acontecendo ainda. Cara, eu tava vendo, eu li, na verdade, eu acho que foi no Instagram, algum post falando que os próximos 10 anos a inteligência artificial ela vai vir substituindo várias profissões. Você acabou de falar agora, voltado para a parte da produção musical, da parte da engenharia de áudio mesmo, ali da mixagem e masterização. Você acredita que isso possa oferecer? Você até já falou sobre isso agora, mas você acha que possa oferecer um risco realmente? Ou você acha que ainda o ser humano ele é insubstituível nesse caso? Sobre também você saber, até porque, pelo que eu interpreto, o produtor, tanto quanto o engenheiro de áudio, ele tem um tempero dele fazer com as regulagens dos volumes, a estética do som, correto? Isso, com toda certeza, cara. Assim, eu acho difícil, tá? Não vou dizer impossível e nem nunca, porque é muito, muito pesado, né? Mas eu acho difícil, cara, porque a máquina, ela é uma máquina, né, cara? É 0 em 1, né? Ela não tem sentimento, né? Então, querendo ou não, por mais que a mixagem seja um processo mais analítico, tem muito do sentimento também. O engenheiro de mixagem, ele coloca seu sentimento ali na mixagem, né? Tenta colocar seu sentimento ali na mixagem, seja numa textura de som, seja em diversas ferramentas, sabe? Então isso a máquina ainda não tem, né? A máquina não tem sentimento, ela é muito sistematizada, 0 ou 1. É bem característico mesmo de cada produtor, de cada engenheiro de áudio ali, né? Fazer essas regulagens. Sim, então cada engenheiro de áudio tem o seu perfil de como trabalha com vocal, como trabalha com kick ou coisa do tipo, e ele tenta imprimir, né, a sua identidade ali naquele áudio, né? Seja de um equipamento específico, um compressor específico, um saturador específico. Então tem ali a assinatura daquele engenheiro de áudio ali, que é uma coisa que ainda, né, até o momento eu não conheço nenhuma IA que faça, mas também não duvido de ter daqui pouco tempo ou longo prazo também. Uhum. Não dá para duvidar, né? Não, com certeza. E hoje, eu sou muito voltado realmente eu gosto muito de analisar esses tipos de trabalho, tanto do produtor quanto do engenheiro de áudio ali, porque eu consigo perceber. Eu não sei explicar muito bem com palavras, mas eu consigo perceber o mesmo som vindo de duas pessoas que fizeram a mixagem e a masterização diferentes, mas a característica do artista, né? Que às vezes eles dão mais atenção ali a um elemento em específico que seja.
É uma abordagem diferente, né? Cada um vai abordar de uma maneira. Às vezes um engenheiro de mixagem e um artista, às vezes ele gosta do baixo mais à frente, o kick um pouco mais atrás, a bateria mais na cara ou não, o vocal mais na cara ou não. Então, são detalhes que talvez uma pessoa leiga ela não saiba identificar e te falar. Né? Ah, isso é aquilo, mas ela sente. Então, a mixagem e a masterização, ela às vezes é uma ciência que ela é mais sentida do que vista. Né? Então a pessoa sente aquilo, ela fala, pô, tem uma coisa diferente aqui, olha esse vocal, parece que tá cantando na minha cara. E às vezes ela não sabe descrever isso pela falta de conhecimento, mas ela sente. Né? Ela sente. Cara, com essa sua resposta aqui me surgiu uma dúvida, eu acho que ela pode ser bem bacana. Também para tirar minha dúvida e para expor também para o público, para poder ouvir aí, assistir. Quando você está fazendo a mixagem ali, dependendo do estilo, você tem uma estética que você fala, cara, esse aqui eu estou fazendo uma mixagem aqui de um pop, de um reggae. Você destaca mais instrumental, mais o vocal. Como que é feito isso? Você define pelo estilo ou pela sua estética? A sua característica sendo um engenheiro de áudio? Cara, na verdade, o que vai definir isso daí é o cliente, né, cara? É o produtor. Então a gente costuma trabalhar com algumas referências indicadas pelo produtor da música, né, pelo artista, e falar, cara, eu gosto assim. Então essa é a primeira premissa. Uhum. Mas não adianta de nada a gente querer seguir uma trilha que não tenha nada a ver com o que tá rolando, tá ligado? Então tem que ser uma coisa, por exemplo, tô mixando um pop, então tem que vir uma referência de pop pra gente seguir o que tá no mercado, porque não adianta a gente fazer uma coisa muito fora da caixa, porque tá lá na playlist do Spotify, aí tá tocando um pop lá, seja lá qual for, vem um outro pop que foi mixado totalmente fora de contexto de um pop. Quem tá escutando vai achar estranho. E talvez vai pular aquela música e não vai gostar mais daquela música por conta disso. Entendi. Então tudo isso é pensado também. Né? Então a premissa básica é o que o produtor pensou para a música, o que ele gosta. E aí depois a gente vem... Em cima de referências também, né? Então você pede referências, entendi. Em cima de referências. Que eu achei que de certa forma você ia pelo seu ouvido, mas na verdade você usa referências até para poder chegar num resultado mais próximo do que ele quer para o trabalho dele, né? Sim, então o approach, né, a abordagem inicial é o que o artista espera. E depois a gente vem imprimindo, né? Pelo menos é a minha maneira de trabalhar. Eu venho imprimindo meu estilo ali na mixagem. Né? Mas eu também não posso esquecer que eu estou atendendo, né? Prestando um serviço para o produtor, para o artista. Então eu tenho que atender ao que ele espera. Né? Não adianta eu querer colocar só a minha vontade lá e não ter nada a ver com o que ele quer e nada a ver com o estilo. Então, tipo, vai ficar todo mundo satisfeito, né? Então não... E às vezes você consegue quebrar as regras assim, porque, pô, às vezes você recebe material que você fala, cara, isso aqui tá bem difícil de fazer. Na verdade, você tem que fazer um milagre ali, né? Que o material ele vem com alguns defeitos, com algumas... O áudio vem de uma forma diferente, aí você tem que fazer ali os famosos milagres dentro da música. Foi mal gravado, foi gravado de forma indevida, a acústica do lugar não foi legal, a posição do microfone, o instrumental. Como que você faz esses concertos ali, essas correções, na verdade, na mixagem e na finalização, na masterização? Cara, na verdade, as melhores mixagens, eu acredito que para todo mundo, para mim também, isso eu acredito fielmente nessa linha de pensamento, é as que são feitas mais rápido, porque seu ouvido cansa menos, e dos materiais que já chegam quase prontos. Né? Uhum. Então, se você grava um vocal mal gravado, você já está pecando na mixagem ali. A mixagem ela começa já na produção. Por mais que sejam etapas diferentes, existe profissionais diferentes para lidar com cada etapa, a mixagem, querendo ou não, ela é interligada na produção. Então, se você manda um som que não está tocando tão legal para o engenheiro de mixagem, ele vai ter que entortar muito aquele som para chegar num resultado. Perfeito. E a partir do momento que você começa a modificar muito aquele registro de áudio, né, vai começar a gerar outras consequências, que vai te impedir de chegar num resultado final interessante e vai te causar um certo cansaço auditivo. E aí você vai cansando, né, e o nosso ouvido ele tem uma alta adaptabilidade. Perfeito. Então ele se adapta com o que é bom e também com o que é ruim. Então, às vezes, o material é ruim, você está escutando, passa um tempo, aquilo passa a ser bom para o seu ouvido, né? E você começa a não perceber
o que precisa ser melhorado. Então entra aí a importância do engenheiro de mixagem e masterização e o produtor não querer fazer tudo, porque o produtor, além dessa adaptabilidade à audição, ele tem um apreço emocional por aquilo. É como se fosse o filho dele. Uhum. Então, para ele tirar, às vezes, alguma coisa, dói no coração, né? E às vezes ele não é nem a dor no coração sentimental, às vezes é apenas mesmo o fato de já não estar mais ouvindo aquilo que está acontecendo no áudio, porque ele já acostumou, a audição dele já acostumou, né? Então é bem complicado. Eu quero te perguntar uma coisa, porque acontece muito comigo. Às vezes eu dando aula na Enxame, eu percebo que eu estou tocando num volume e ao passar de alguns minutos ali, algumas horas, aquele volume ele se torna baixo. Como que no estúdio que você está produzindo, você está fazendo ali a sua parte da mixagem, como que você faz a regulagem que você não suba? Porque, cara, parece que meu ouvido ele vai adaptando. Falei, tá baixo. Aí quando eu percebo, se eu me pego, eu já estou subindo o volume, o dobro, o triplo de quando eu comecei a ouvir a música de fato. Como que você faz? Você usa algum instrumento específico ali para poder você seguir sempre o mesmo volume padrão? Existe um equipamento específico? Como que é feito? Sim, eu uso um decibelímetro, né, para controlar ali o volume de monitoração do meu estúdio durante o período de trabalho, até porque eu trabalho muitas horas com isso. Né? Então, depois que você começa a se expor a um certo nível de volume, por tantas horas, você começa a ter danos auditivos, né? Perfeito. Desde perca auditiva até danos menores, né? Então, né, no caso, eu tenho um decibelímetro no meu estúdio onde eu controlo esse nível de volume e costumo fazer intervalos. Né? Porque é aquilo que eu falei. Que legal, eu não sabia. O ouvido ele adapta, velho. Perfeito. Ao que é bom, o que é ruim. E a gente naturalmente a gente tende a achar que o que é melhor é mais alto. E nem sempre é assim. Perfeito. Se você vai numa festa e o som tá um pouco mais baixo, mas tá com uma qualidade muito top, quem entende um pouquinho mais vai falar, não, cara, é esse o nível e tá top. Mas às vezes a pessoa mais leiga, ela quer volume. Perfeito. Ela quer mais alto. Às vezes, então, é da natureza, né, do ser humano, eu considero achar que o que é mais alto é melhor, mas nem sempre é assim. Então a gente tende a acostumar e ir sempre escaldando, né? Escaldando, aumentando. Vai tocar, tá na cabine de DJ, aí você chega, o cara tá com retorno como? Lá no talo. No talo, por conta disso. Foi acostumando, de tempos em tempos o ouvido foi acostumando e aquilo já passou a ser baixo e ele vai aumentando cada vez mais, né? E se não tiver um instrumento para te ajudar a controlar e a ver isso, a gente não consegue perceber, né? Então, eu uso um decibelímetro, né? Sonômetro, como preferir chamar, mas decibelímetro. E ali eu vou controlando, né, o melhor nível ali para se trabalhar em estúdio. Entendi. Então ele tem a função de você não sair do volume, você fazer a redução desse dano, já que você passa por longas horas fazendo esse trabalho. Que bacana. E tem uma parada a mais ainda, né? Da importância desse nível de volume no trabalho da engenharia de áudio em estúdio. Porque o nosso ouvido, ele não é linear. Então, em cada faixa de frequência, a gente tem uma sensibilidade maior. Então, Isso é diferente em cada ser humano? Não, existe uma média, né? Que é a curva de Fletcher-Munson, que eles chamam, né? Que é um cientista que fez esse experimento. Então, tem lá essa tabela e mostra lá a quantidade de decibéis, como que o nosso ouvido reage, né? Baseado numa média, né? Sim. Então, na região, por exemplo, de 4.000 Hz, que é a região que a nossa voz está, o nosso ouvido ele é mais sensível. Então, a gente tende a escutar mais alto do que deveria. Então, se uma frequência em 100 Hz está no mesmo volume que uma de 4K lá, vamos dizer, a gente escuta o 4K mais alto. Mais alto, perfeito. Porque a gente é mais sensível. E tem um nível ideal, que é por volta ali de 79, 80 decibéis, que é onde o nosso ouvido escuta, ele não é linear, né? Nunca vai ser, mas é um equilíbrio, né? Então tem isso aí também. Se você mixa mais baixo, você vai escutar coisas que não deveriam, de uma maneira que não deveriam. Se você mixa muito alto, idem. Então essa região, né, onde fica ali uma curva mais sensata, vamos assim dizer, que você vai perceber as coisas como de maneira mais natural, né?
Então, ou seja, assim, e como é feita essa escolha do volume? Que você fala, cara, eu vou produzir aqui entre 70 e 80 decibéis. Como que é feito? Então, é o baseado. conforto do seu ouvido? Não, baseado nessa tabela. Ah, então tem um fundamento. Tem um fundamento. Olha, às vezes eu julguei assim como uma forma que eu falo, cara, onde fica confortável. Na verdade, não, tem um padrão a ser seguido. Que a gente usa na engenharia de áudio, mixagem e masterização, sim. Que é essa tabela de Fletcher-Munson lá, que tem lá todas as curvas. Você vai olhar, ele vai de... Eu não lembro agora, mas por exemplo, vai lá de 30 decibéis até 120 e te mostra como que o ouvido reage a cada volume desse em cada frequência. Uhum. Então ali você vê o confortável. Mas, assim, é um estudo, uma tabela, né? Nada impede de você tentar achar o seu volume ideal. Mais baixo, mais alto eu não recomendo, que... Eu já fiz experimentos comigo e dá um cansaço auditivo. Você sente que o seu ouvido está cansado e você começa a não ser tão preciso a nível que se precisa, né? Então, às vezes, é legal você abaixar, trabalhar um pouquinho baixo para o seu ouvido adaptar de novo ali aquele volume baixo e aí você sobe e até aquele limite ali que você sabe. Então, é muito da pessoa conhecer mesmo o seu ouvido, né? Que é um sentido que eu costumo falar que a gente conhece pouco, cara. Muito pouco, porque quando a gente cresce, vai pra escola, a gente aprende tudo. A gente aprende que isso aqui é doce, isso é salgado. Sim. O cheiro disso é assim, assim. Aí da visão, essa é a cor, é essa. Mas ninguém senta e fala pra você assim, quando você escuta um som mais alto de um lado do outro, por exemplo, você tem 2 caixas de som. Uhum. Essa tá mais alta do que essa, você tende a achar que o som tá vindo de lá, e realmente é. Né? Então, se você vai pro canto lá da sala e dá um grito para mim lá, automaticamente eu faço o quê? Vou olhar para lá. Por quê? Porque o som tá vindo de lá mais alto. Demora a chegar nesse ouvido. Então, esse aqui ouve primeiro. Perfeito. Então, esses são os efeitos da psicoacústica, né? Então, psicoacústica, legal. Baseado nisso, a gente consegue fazer os nossos trabalhos. E ninguém senta. Quando você é criança, e fala assim, se você escuta mais alto daqui, tá vindo de lá o som ou coisa do tipo. Se você escuta mais agudo, tá vindo de cima, mais grave, tá vindo de baixo. Enfim, todos esses detalhes. Então, se a gente não para e vai estudar, vai buscar esse conhecimento, perfeito, né, a gente não vai ter esse conhecimento, porque isso não é ensinado, né? Então, eu costumo falar, né? O sentido que a gente menos aprende, menos treina durante a vida de uma pessoa comum é a audição. Né? É tudo muito natural. A gente escuta isso e de uma maneira natural. Mas quando você começa a estudar, você vê, é por isso que eu percebo que a pessoa está lá, porque eu estou ouvindo mais alto com esse ouvido daqui, ele está gritando de lá. Sim. Então, é à medida do tempo que você vai buscar esse conhecimento que você, né, aprende a lidar com isso. Ninguém senta e ensina, vamos assim dizer, na escola, né? Cara, bacana. Rapaz, esses dias eu tava assim, olhando no YouTube e eu vi um cara que ele trabalha exatamente com essa parte de mixagem e masterização. Teve uma parte que ele falou que existe meio que um horário, um ritual, que ao acordar, você consegue ter... Eu acho que seu ouvido está mais descansado, fora a poluição sonora da rua, do dia a dia mesmo. Existe isso para você? Você faz um repouso antes de você entrar no estúdio para poder fazer a sua mixagem, a sua masterização? Sim, cara. É assim, né? Cada pessoa é cada pessoa, né? Cada um é cada um. Para mim, cedo é o melhor horário, que eu acordo com a audição limpa, né? Não ficou desgastada o dia inteiro de ouvir. Sem os estresses, né? De buzina, barulhos. Exatamente. Às vezes o barulho da rua mesmo já vai ali desgastando a sua audição, que ela precisa de um tempo de repouso para você, né, dar aquele reset. Então, para mim, funciona melhor cedo. Então, eu tenho uma rotina, né, de acordar um pouco mais cedo, né, e tal, ir pro estúdio às vezes um pouco mais cedo por conta disso. Mas tem pessoas que funcionam melhor na madrugada, né, que troca o dia pela noite. Então, dorme às vezes durante o dia e na madrugada também, que é silencioso, né, e não tem ninguém também para te chamar, ou coisa do tipo, que a audição tá no ponto ali, vamos assim dizer. Para mim funciona melhor de dia, né? Porque eu tenho a rotina diária de dia, diurna, e a minha audição, ela chega à noite, ela já tá cansada, eu já tô cansado, então não rola. Uhum. Às vezes que eu
precisei ou tive que mixar durante a madrugada, para mim não funcionou, não foi legal. Não foi o melhor resultado, né? Eu tive que parar, pô, isso aqui não tá indo por um caminho que não é legal, preciso parar, acordar amanhã e regular. Aí, no ouvido resetado, você escuta, você fala, caramba, eu tava saindo muito da curva aqui, não era isso. Né? E aí você começa a conhecer a sua audição e a perceber esses detalhes, né? Bacana. Rodolfo, e onde as pessoas encontram aí os seus contatos nas redes sociais? Você usa Instagram? Você usa quais redes sociais? Então, hoje eu tô com o meu Instagram, né, de engenharia de áudio, então tem do meu estúdio, que é o RTH Studio, o Rod Ribeiro, ponto áudio, que é o meu perfil de engenheiro de áudio, e tem o meu artístico, né, Router, que é o meu projeto de música eletrônica, que atualmente ele encontra no repouso ativo, né? Porque, como a gente estava falando, eu precisei dar essa pausa, tempo ao tempo, né? Porque eu decidi me dedicar a essa área da música, que é a engenharia de áudio. Então, me demandou muito estudo, prática, horas de voo e por aí vai. Então, eu tenho me dedicado mais a essa página e a produção de conteúdos para ajudar produtores a tirar um som mais interessante nas suas produções, né? Então, tem coisas básicas que às vezes a facilidade ela ajuda, mas também prejudica. Temos muito conteúdo no YouTube, toneladas, que às vezes a pessoa não sabe por onde começar. Perfeito. Né? Então, a minha intenção é direcionar ali para o básico que eu considero que um produtor precisa fazer para já sair com um som legal da produção e passar por um engenheiro de mixagem. Bom, galera, para poder fechar aqui o nosso podcast, tem o nosso bate-bola. São 5 perguntinhas e eu queria conhecer um pouco mais sobre o Rodolfo Ribeiro. Qual profissional da música te inspirou ou te inspira? Cara, na engenharia de áudio, Serban Guinir. Olha que bacana. Ele é de qual país? É um engenheiro de mixagem, né? Não sei te dizer a nacionalidade, mas é Serban Guinir. É mesmo? Já mixou e já masterizou vários artistas de grande peso? Bastante gente do pop aí. Bacana. Qual último livro você leu? O Ato Criativo de Ser, eu acho que é uma coisa assim, do Rick Rubin, é o produtor musical do Red Hot Chili Peppers. Putz, irado. Massa. Esse. Qual a banda e qual DJ você admira hoje? Cara, sempre fui muito fã, assim, banda. É difícil falar cara, tipo, mas banda, sempre escutei muito Slipknot, Iron Maiden, Legião Urbana, legal. Red Hot, né, DJ, Eric Prydz, cara, é difícil, Gui Borato, sou muito fã do Gui Borato, brasileiro, então é muita gente, cara. Cara, eu vejo que a sua influência ela vem bem da house music mesmo, tanto com o Eric Prydz no prog house, né? Puxando pro house ali, Eric Murilo. Pô, demais. Essa galera aí sempre me inspirou bastante ali. Beleza. Qual a frase rege a sua vida? Cara, menos volume, mais qualidade. Menos é mais. Menos é mais. Porra, bacana, cara. Menos legal. volume. E faz muito sentido hoje na profissão, né? Na nossa profissão do áudio, hoje menos é mais. Menos volume, mais qualidade. Perfeito. E até mais abrangente também. Menos canais. O simples, ele é o mais bem feito, cara. Perfeito. Quanto menos, melhor. Você começa a fazer um negócio com muita coisa, fica muito carregado. O simples bem feito é o que funciona. Perfeito. Bom, essa pergunta aqui ela é bem polêmica. Áudio digital ou áudio analógico? Cara, os dois, né? Hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, né? Quando eu comecei lá atrás, né? Então existia sintetizadores que plugins nunca conseguiam chegar, né? Então, levando pro Psytrance, aquele Virus. Era o sonho de todo mundo ter um Virus, sintetizador Virus, e não tinha nenhum plugin que chegava perto, né? Hoje a gente tem. Então, a gente tem vários plugins que chegam muito próximo, né? Quase muito igual. Igual nunca vai ser, porque são coisas distintas, mas é muito próximo, às vezes imperceptível. E compressores, equalizadores, trazendo para engenharia de áudio, cara, hoje em dia a tecnologia, né, com a ajuda da IA, muita coisa chega muito próximo. Então, os dois, cara, a união dos dois, não separar, mas juntar a união dos dois, eu acho que é a melhor maneira, né? O que melhor se tem.
Pô, cara, legal. Rodolfo, gostaria de te agradecer, meu irmão, por ter vindo aqui conversar um pouquinho com a gente. Pessoal, o Lucas teve que se ausentar, teve uma missão a resolver agora. E eu gostaria também de agradecer aqui o nosso patrocinador oficial, a Lounge. Ó, os meninos acabaram de tomar uma American IPA e eu tomei aqui um gin de tangerina, manjericão, capim e limão, delicioso. Pra galera que não sabe, eu não sou muito de tomar cerveja, até tomo, mas eu gosto mais da bebida mais quente, o gin. Então é isso, pessoal. Até o nosso próximo episódio. Valeu!